Olá, amados, graça e paz, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que vai se finalizando, Ele nos sustentou até aqui. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque Ele está à procura dos pecadores. Como Ele disse, eu não vim buscar justos. Ele veio buscar pecadores, a um coração contrito e arrependido. Ele que juntamente com o Pai está na Jerusalém celestial, ele diz, a um coração contrito e arrependido eu não desprezo, e ele faz morada em nós. Assim, quando ele veio do alto dos céus, habitou na terra, a sua presença está num coração contrito e arrependido. Ele diz, por acaso podeis fazer casa para Deus? Porque o próprio Cristo, quando se manifestou a luz que veio ao mundo através de Jesus, o Filho do Homem, ele disse, eu não tenho aonde reclinar a cabeça. Assim nós que aqui perseveramos segundo a fé, nós não temos aonde reclinar a cabeça, porque a nossa morada não é terrena, a nossa morada é celestial. A nossa morada é eterna. Almejamos aquilo que é eterno, almejamos a salvação, a vida eterna. Como a palavra diz, não vê os atletas que submetem a exercícios constantes, treinamentos, todos, o ano todo, para, após seguir o regulamento da prova, que também é necessário, conquistam suas medalhas, os seus troféus, e não são todos aqueles que ganham e alcançam. Assim, o reino dos céus é semelhante como um atleta. Através da fé, nós, com as boas obras que Cristo persevera em nós, através do exercício constante, nós perseveramos. Temos que ser ouvintes e praticantes do Evangelho, assim como o atleta submete aos regulamentos da prova, porque senão não é aprovado. Assim nós temos que ser aprovados. Deus nos coloca às provas, Ele permite que o tentador nos tente, e assim nós sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, e assim ele foge de nós, e Deus nos aprova. Nota-se que mesmo Jó, que havia as virtudes que agradavam a Deus, era reto, íntegro, sincero, temente e desviava do mal, Satanás blasfema contra a sua condição, que Deus o havia prosperado. Ele era o homem mais rico do Oriente Médio, da terra de Ur dos caldeus, e ali Deus diz, toca em tudo que ele tem, e ele dizia também em relação à sua família, que tinha lhe concedido uma família bonita, próspera, e assim ele concedeu aqui também. E assim o adversário tocou em tudo que ele tinha, veio uma tempestade sobre a casa onde os filhos estavam reunidos, e Jó perdeu também seus filhos, e novamente, a Bíblia fala no capítulo 1, no versículo 22, que Jó não atribuiu falta nenhuma a Deus, continuou louvando, adorando. E novamente o adversário blasfema, que é porque tem lhe concedido saúde, e ali Deus permite que o inimigo toque em sua pele, e ele vem uma chaga maligna, e novamente ele não atribui falta nenhuma a Deus. Até mesmo a sua esposa diz, amaldiçoa esse Deus e morra, vendo ele naquele sofrimento.
no monte de cinza com um caquinho de telha, né? E Jó disse: aceitei Deus na alegria, não aceitaremos na tristeza. Louvado seja o nome do Senhor. Nu do ventre da minha mãe eu vim, nu voltarei. Em nada ele atribuiu falta nenhuma a Deus, e o diabo fugiu dele, né? Porque ele sujeitou a Deus e resistiu àquela tentação que o diabo estava tentando contra a sua vida. E Deus o restituiu em dobro, né? Já os seus colegas que ali estavam, que foram visitar, rever o seu estado que ele estava, não falaram de forma reta quando fizeram as suas defesas. E agora Jó estava no Monte de Cinza, enquanto seus amigos que tinham que ofertar na vida de Jó, porque Jó era reto e eles não havia retidão neles, né? E Jó foi restituído, orando pelos seus amigos, em dobro, né? E a Bíblia diz que foi fartos de dias, e ele aprendeu com aquela prova, porque ele disse que conhecia Deus superficialmente. Agora ele sabia que Deus era poderoso, que grandioso eram os seus feitos. Assim, nós perseveramos na vida, que é um conto ligeiro, que é uma nuvem que se dissipa. Perseveramos na fé, jamais preocupados com o mundo, né, e o que há no mundo. Porque está escrito: aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. Aquele que diz que odeia o seu irmão a qual vê, como podeis dizer que ama a Deus a qual não vê? Não se cumpre o amor ao próximo como a ti mesmo. Não se cumpre o amar somente o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas posses, quanto que se segue segundo o mundo, segundo a cegueira espiritual, do qual não tem a visão do alto dos céus. A Bíblia diz: clama a mim, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando perseveramos segundo a fé, conhecendo a vontade perfeita e agradável que o Pai tem para nós, Ele nos envia o Espírito de Cristo, e o Espírito de Cristo comunica ao nosso pneuma o fôlego de vida, e há o arrependimento, há a renúncia, alcança-se a expiação pelos pecados. A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que tem as suas transgressões apagadas. E aquele que era outrora escravo do mundo, agora se torna livre em Cristo. Mas não podemos usar a liberdade em Cristo, né, para aquilo que não nos edifica. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Porque muitos naufragam na fé, justamente por isso, como está escrito: temo, assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, ela venha vos seduzir e tão logo vós afastar da pura devoção a Cristo. Mas aqueles que perseveram segundo o Espírito opera em nós, segundo o amor, continua perseverante na fé, no amor, a forma de operar os dons que são irrevogáveis, que é segundo o amor, né? Não permite o endurecimento, o embrutecimento do coração, como ele nos disse na mensagem anterior, porque aquele que permite o embrutecimento do coração, o endurecimento, né, a boca fala o que o coração está cheio. Jesus dizia aos fariseus: como podeis vós falar coisas boas, se o vosso interior é um sepulcro caiado? Ele é um falso depoente, porque embora ele disfarce com os lábios, Deus não vê exteriormente como o homem vê. Ele conhece o intento da mente, do coração, ele conhece o caráter, né? Temos que ter um caráter reto, andar em sinceridade, na reverência. Temos que ser ouvintes e praticantes, porque aquele que somente é ouvinte
ele ilude-se a si mesmo, né? Porque o entendimento de próprios olhos, ele não desvia do mal, né? Ele persevera segundo um coração enganoso. A Bíblia diz que o coração do homem faz muitos planos, mas os que prevalecem são do Senhor. Do que adianta dizer, amanhã vamos a tal cidade, vamos abrir tal negócio, vamos faturar tanto? Não é melhor dizer se Deus quiser? Porque quem pode saber do seu futuro, quem sabe do amanhã, a não ser Ele? Nenhum homem lhe é concedido, a não ser que Deus revele algo. Mas a profecia produzida meramente por vontade humana, ela não tem os seus efeitos, mas aquele que fala pelo Espírito, há o mover sobrenatural, porque palavras destituídas de sabedoria, sem o poder e autoridade, nada colocado na balança, palavras mentirosas, não tem peso, valor nenhum real. Mas aquele que opera segundo o Espírito, a Bíblia diz que tudo tem que ser em conformidade com o Espírito. Tanto as orações, orar em Espírito. Ele diz, todo aquele que pedir para o Pai em meu nome, o Pai lhe concede, para que seu nome seja glorificado. Mas temos que orar em conformidade com o Espírito, para liberar aquilo que já está preparado, Temos que conhecer a perfeita e agradável vontade. Por isso que ele diz, clama a mim, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando há a abertura da visão, quando se alcança aquilo que não é visível, mas nós almejamos, nós cremos, é liberado a palavra, e ele é aquele que, quando nós buscamos o reino dos céus e a sua justiça, em primeiro lugar, ele nos acrescenta tudo aquilo que nos é necessário. Assim como ele tem nos acrescentado, nós somos gratos a Ti, Jesus, porque o Senhor é fiel. Temos que estar orando também em obediência, porque até mesmo para fazer as nossas ofertas, tem que estar em obediência. Está escrito, muito melhor do que ofertar é a obediência. Melhor, o profeta Samuel dizia a Saul, que estava destituído da glória de Deus, que lhe havia sido retirado o Espírito, e um Espírito da parte de Deus estava a atormentá-lo, porque ele disse, eu faço a luz, eu faço as trevas, o ferramenteiro, faço absolutamente tudo. E o profeta Samuel disse a ele, é muito melhor do que sacrificar a gordura dos carneiros, é a obediência, a submissão do coração. A Bíblia diz que se fores ofertar, conserta com seu irmão primeiro e depois venha trazer a oferta. Tem que estar de acordo com o irmão Jesus Cristo, fazendo a vontade do Pai, ele se torna um irmão nosso, e aquele que cumpre aquilo que Deus determinou, este é meu filho amado, em que me compraz, fazei tudo o que ele disser, além de um irmão, é um amigo na diversidade. Israel, pela desobediência, não alcançou a justiça, como ele tem nos falado. Está escrito, de agora em diante não me vereis mais, se não receberes aquele que vem em nome do Senhor. Porque somos ministros de uma nova aliança, somos, a letra mata, o Espírito vivifica. Assim como através da serpente foi levantada no deserto por Moisés, assim o Filho do Homem foi levantado, e disse que derrubaria aquele templo. Quando os discípulos ali estavam e viram aquelas pedras e construções magníficas, e eles dizem que ficaram maravilhados, das construções, e Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra,
Porque a igreja que está edificada segundo a rocha, né, como ele nos ensina, que é aquela que faz, aquele construtor que constrói sobre a areia, quando vem a tempestade, grande é a queda, né, porque a obra que é meramente humana, ela não persevera. Mas aquele que cava a terra e que até achar a rocha e edifica sobre a rocha, que é o Evangelho, que é o alicerce já lançado e edificado, e cada um cabe construir com responsabilidade, porque ele é aquele que prova com fogo, né? Obras meramente produzidas como palha, feno, madeira, ouro, prata, o fogo queima, não persevera. Já o construtor sábio que edifica sobre a rocha, está escrito: a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. A porta que ele abre, ninguém fecha, e a porta que ele fecha também ninguém abre. Nós perseveramos. Ele tem a chave da morte, do inferno. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos sobem e descem sobre o Filho do Homem, através do Espírito Santo, o mediador. Ainda que não sabemos expressar com palavras, ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E nós perseveramos como advogado, conselheiro, mediador, o único bispo e bom pastor de nossas almas, Cristo Jesus, aquele que deu a vida por amor daqueles que ouvem a sua voz, aqueles que são do seu aprisco. Como ele disse aos fariseus: vós não sois do meu aprisco, porque vós não obedeceis a mim. Se vós estivesseis me conhecendo, vós conheceríeis o Pai, porque eu não falo de mim, eu falo do Pai. Ele disse: a doutrina não é minha. Se eu busco honra e glória de homens, nada sou. O Pai o glorificou, assim como ele glorificava o Pai e glorifica até hoje. E nós damos honra e glória ao Filho, porque assim o Pai agrada. E ele diz que a sabedoria é justificada pelos filhos. Ele disse também: graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas dos sábios e revelastes aos pequeninos. E assim nós perseveramos dia após dia, com fé em Cristo Jesus, o autor e consumador de nossa fé, pois através dele o universo foi todo criado. Tudo o que nós contemplamos são obras-primas da sua mão, e ele herdou tudo do Pai pela submissão do coração, todo poder e autoridade. Ele é aquele que está expulsando todo principado e potestade. Ele é aquele que está fazendo a sua justiça, está governando com retidão, com equidade, na imparcialidade. Ele é aquele que está galardoando a cada um segundo as suas atitudes, quer sejam boas, quer sejam más, porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que plantares, certamente colherás. Alguns como uma recompensa, outros é como um castigo, mas é através dos açoites, é através assim como ele foi chicoteado, assim como ele foi castigado pelo pecado dos homens, o Espírito que ele nos envia com a ascensão de Cristo, ele está aperfeiçoado para toda boa obra. Aquele que persevera segundo o Espírito semeia para aquilo que ele nos compartilha, os frutos do Espírito Santo, que é a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor, do qual nós adicionamos a nossa fé. E tudo tem que ser em conformidade com o amor, porque as profecias cessarão, ainda que fale dons de língua dos anjos, dos homens, tudo passará menos o amor, menos a sua palavra, que está escrito: terra e céu passará, mas minhas palavras não hão de passar. E nós perseveramos dia após dia,
segundo o amor opera em nós, segundo a fé, segundo a sua perfeita e agradável vontade, porque não seguimos um coração enganoso, seguimos aquele que nos direciona, aquele que sabe do amanhã, do futuro, aquele que prolonga os nossos dias para que vão bens e longos nessa terra e alcance a salvação e a vida eterna. E em mais um dia perseverantes, mais uma semana que vai se iniciar, a nossa confiança, a nossa esperança está no Senhor, que fez os céus e a terra e tudo que há, que Deus lhe concedeu o julgamento, que toda língua confessará que Ele é o Senhor, todo joelho se dobrará diante dele. E é necessário estar com as boas obras juntamente com a fé para aquele dia do tribunal. Porque aqueles que expiram e que perseverou segundo as boas obras e a fé, estão dormindo em Cristo e ouvirão a sua voz. Aqueles que estiverem de pé, perseverando segundo a fé, dar-te-ei a coroa da vida, assim como os atletas ganham uma medalha, um troféu que é algo perecível, nós conquistaremos algo que é eterno. Para isso, ouvintes e praticantes do Evangelho, e ouvindo as advertências do Espírito Santo, da qual nós perseveramos no caminho. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único mediador entre Deus e homens, o elo da perfeição, do qual a antiga aliança se tornou antiquada, porque se tornou enfraquecida pelo poder do pecado, pelas obras infrutíferas do diabo. Mas ele, como elo da perfeição, passou pela morte de cruz, ressuscitou ao terceiro dia, fez as suas aparições há cerca de 40 dias, adentrou o alto dos céus, e todo aquele que persevera guardando o tesouro, que são os mandamentos, ele retira do seu coração o tesouro, a boca fala o que o coração está cheio. E em mais uma semana que se inicia, anunciando a verdade, da qual é possível libertar, curar, restaurar as almas. Sábio é aquele que ganha uma alma. A sabedoria é válida para salvar a vida daquele que a detém e anunciar a verdade àqueles que estão nas trevas, para que a luz resplandeça sobre as suas vidas e alcancem a sabedoria do alto, sem hipocrisia, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e alcance a salvação e a vida eterna. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.